E aí, gente, beleza? Tudo bem? Quem fala é o Gabriel e estamos aí de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma primeiras impressões do Remix, fazendo um to-do list really quick, super tranquilo, e vamos ir aprender essa tecnologia nova juntos. Só um recado rápido aí, eu tô desaparecido por muito tempo, mas se Deus quiser eu volto agora com um pouco mais de frequência. A razão principal é porque eu me tornei pai e é bem difícil, tem aí 1 ano e meio já meu filho, mas o tempo passa, voa e enfim, agora eu tô começando a conseguir arrumar um tempo. Eu quero tentar trazer alguns vídeos e aprender coisas novas juntos com vocês. E hoje eu tô trazendo um Remix, que aí eu já falei, é um framework aí de JavaScript mais novo que tem na parada. Ele é o competidor do Next.js. Ele tem o conceito todo de usar os padrões da web, né, desde sempre. E aí ele é 100% compatível com páginas sem JavaScript. Obviamente não é uma coisa que a gente preocupa muito hoje em dia, mas apesar disso ele tem muitas coisas para quando o JavaScript está ativo, já deixar seu site super interativo com formas muito mais fáceis, sem precisar criar nada louco. E é muito simples. Você vê aqui nesse exemplo aqui, você já consegue ver como criar uma coisa, né, como criar transições, loadings, como mostrar um busy state, né, que é enquanto está carregando alguma coisa, como criar uma ação de post no back-end, como criar um loader no front-end. Isso é muito interessante. Se você quiser aprender um pouco mais, eu recomendo mais esse Remix Singles. Eu dei uma olhada nele rápida para praticar um pouco e aprender um pouco. E, enfim, a gente vai criar isso aqui junto e vamos criar um to-do list ver bem rápido. Então, só para dar uma base rapidona, a única coisa que eu fiz aqui foi criar o projeto Remix. Desse projeto eu defini ele como os basics, Remix App Server, TypeScript e rodar o npm install. E depois que rodei o npm install, eu instalei o Mantine, que a gente vai ser a biblioteca que eu vou usar aqui só para deixar a nossa UI não terrível. Better SQLite, isso aí é só para realmente te ter um banco de dados super simples, sem ter que criar conexão nem nada do gênero. E um Tabler Icons, que é algo que o Mantine normalmente usa para a questão de ícones, só para ser realmente um projetinho bonitinho, bem simples e prático, né? Então vou dar uma limpada aqui. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou primeiro criar um arquivo aqui seed.js, e a razão desse arquivo estar em JavaScript é só porque eu vou rodar no terminal mesmo, e eu vou copiar ele aqui na verdade de um outro arquivo que eu tenho. E a razão é só para criar e citar o banco de dados. Ele vai criar uma tabela to-do e criar um banco de dados chamado to-do, e ele vai ter ID, autoincremento básico, description de texto e done como integer, porque no SQLite não existe boolean, né? Então, significa que o arquivo o to-do foi feito, e 0 significa que não. E é isso. Então, vou rodar aqui node seed, né? Ele vai criar aqui pra gente nosso to-do. Então, temos o banco de dados. E outra coisa que eu vou criar aqui que a gente vai precisar é um services. Vai ser bem simples, vai ser usado mais pelo back-end da nossa plataforma, chamado to-do. E nele vai ter também muitas coisas muito simples, não tem a ver com remix, então também vou copiar aqui de um outro lugar. E o que eu tenho aqui é muito simples. Eu tenho como Estou dando um import do database novamente, acessando esse to-do, que obviamente precisa ter rodado o seed para funcionar, senão ele não vai ter a tabela. Eu criei um tipo aqui só para o TypeScript fazer nossa vida mais fácil, com o ID, número, description string e done boolean. Eu tenho uma função para criar um to-do, ela vai inserir o to-do com valor, uma função para buscar os to-dos, e aí eu ordeno como os que não estão completos primeiro, né? E eu tenho uma lógica aqui de mapear, porque como é inteiro, eu transformo ele em booleano. E um complete to-do, que vai basicamente receber um ID e vai dar um update nele, setando o done para igual a 1, e dessa forma a gente vai conseguir traquear se eles estão completos ou não. Simples, prático e tranquilo. E aqui no nosso app nós temos aqui tudo que é o default do próprio Remix, e eu quero fazer esse projeto, essa parte junto com vocês. Basicamente eu vou instalar o Mantine primeiro. Então para o Mantine ser instalado no Remix é muito simples. Primeiro que ele tem a lógica aqui de instalar os módulos que eu instalei, que eu mostrei mais cedo. Então caso você não tenha feito isso, você pode fazer. E obviamente criar a aplicação, né, se você precisa criar uma aplicação nova. E aqui você só vai precisar injetar esse markup aqui na sua resposta. Isso vai ser feito no entry.server. Dessa forma, tudo que você precisa de Mantine vai ser automaticamente configurado, e para isso a gente vai chamar esse inject static markup. E aquele auto-importa, está aqui em cima, vou trazer aqui para baixo. Tudo que a gente precisa fazer, e agora o Mantine está instalado no nosso projeto, a gente só importa os componentes e usa. E aqui no index.ts eu vou basicamente apagar o que nós temos, porque eu realmente não quero esse tanto de coisa aqui, e eu vou criar uma UI muito simples. E ela eu vou fazer a partir de um card, né? Então eu vou criar aqui um card, o Mantine ele possui cards. Um momento. Ok, me perdoe, tive que ali ajudar com o meu filho rapidinho. Mas enfim, nós inicializamos o arquivo, começamos a criar o card, né? Então vamos facilitar a nossa vida. E o Mantine é muito maravilhoso porque não só ele tem exemplos maravilhosos como esse, mas que é muito fácil de olhar aqui o que eles têm, o que eles estão fazendo. Então eu vou só realmente copiar aqui só o estilozinho de shadow e de padding, isso aí só para criar um efeitozinho legal, né? E aqui dentro dele eu vou criar. Vamos ver, deixa eu ver. Padding, blá blá. Eu acredito que, enfim, tá legal. Eu vou criar aqui um padding MD
E eu vou, apesar de que eu acho que a AMD não precisa, quando a AMD eu acho que a AMD é o padrão, então eu vou remover. E eu vou criar aqui agora uma box, e box é basicamente o que o Mantine tem, ele é uma forma de você criar uma div, né? E ter esse SX aqui que é super poderoso. Então eu vou criar dentro desse SX uma display flex, eu vou colocar aqui ah, gap de 8 pixels, que vai ficar entre o input que a gente vai ter e o botão. E eu creio que isso seja suficiente. Eu vou só jogar aqui um align items flex end, que aí caso o text field seja maior que o botão e tal, ele vai ficar bonitinho. Isso vai ficar interessante. E aqui eu quero só fazer com que o cat também seja um flex. Eu vou colocar ele flex direction column, né? Porque aí a gente vai ter tanto o nosso input e depois todos os nossos to-dos embaixo dele. E aqui eu vou colocar um gap de 32 pixels, vai ser um pouco maior. Um max width de 500 pixels e um margin alto, só para a gente estar centralizado na tela, né? Eu acredito que isso aqui funcione, vamos ver. E atrás disso eu vou só jogar uma box por cima de tudo. E eu vou jogar dentro dessa box gigante um padding de 80 pixels. Eu não vou fazer nada tipo assim super mobile, nada do gênero. É realmente só para facilitar a minha vida. E aqui dentro eu vou jogar um text field, né? Que é ou é text input, perdão. Isso aí eu tô confundindo os framework. Dentro desse text input, né? Deixa eu dar uma olhada. Text input, ele tem um exemplo. Vamos fazer já um text input bonitinho, com um radius um pouquinho maior, tamanho maior, né? E aqui o placeholder dele vai ser, por exemplo, clean the dishes, né? A gente está falando de um to-do list, por exemplo. E task, né? Que eu estou buscando a task, ele é required, ele tá o tamanho legal, gostei. Então aqui a gente vai fazer isso e o que eu vou fazer eu vou fazer com que esse text input ele vai ter um flex grow de 1 para ele crescer e deixar o botão lá do outro lado, né? E aqui vai ser o button, né? E a mesma coisa, eu vou trazer o botão aqui. Vou jogar o radius lá pra cima, o tamanho médio, e enfim, eu acho que isso tá legal. E eu vou jogar o botão aqui embaixo. Ups, ok, button, e enfim, aqui no settings eu vou chamar de submit, né? E enfim, vamos dar uma olhada. Primeiro eu tenho que iniciar o servidor, não, nem cheguei a começar. Para isso, no npm run dev, aí a gente já tá cansado de saber, né? Next.js é a mesma coisa, enfim. Uma coisa que eu percebi, enquanto eu tava testando aqui, brincando um pouquinho, é que o Remix ele é muito mais rápido. Next.js é um tão pesado e fica realmente bem chato. Enfim, eu posso escrever teste aqui, clicar submit, obviamente nada vai acontecer, mas nós temos uma UI muito simples para criar o nosso to-do list, né? Então vamos começar dessa forma. Eu tô vendo que eu tô ficando bem estourado aqui, porque tá começando a ficar de noite, tá de 6 e 10, tá começando a escurecer um pouco e a luz ficou meio estranha, né? Enfim, tá de boa. Agora que o Remix faz a mágica. Vamos só copiar o exemplo que eles têm, ó. Eu vou criar um form aqui, e esse form com o método post. Tudo que nós precisamos fazer para criar o Remix. Isso aqui, na verdade, eu posso colocar ao redor desse nosso box, né? Então eu vou criar esse form, a gente vai importar do Remix, e o método post é automático. E aqui a gente vai fazer esse export async function do actions, né? Um negócio interessante é que esse action aqui, ele não vai estar tipado, caso a gente não tenha negociado. Então, a melhor forma de você fazer isso é chamar ele de uma constante, e aqui a gente pode chamar de action function, né? Isso aqui é um tipo do remix, e para isso a gente pode fazer ele importar ele como um type, né? Dessa forma, agora a gente tem já o exemplozinho do form data, e tá tudo bonitinho. A gente não precisa desse, a gente precisa de uma arrow function. Então, beleza, eu vou chamar ele de async, e tá tudo bem. Então, aqui a gente vai pegar o form data. Aqui eu não dei o name para o nosso para nossa task, né? Eu vou chamar de description, porque esse é o nome que a gente dá lá no nosso outro lugar. E isso por quê? Porque isso é o padrão de formulário. Quem já trabalhou com PHP ou até com outras coisas sabe que essa é a forma de você fazer um, submit um formulário padrão. Como eu não estou colocando um action específico aqui, né? Ele vai mandar para a própria URL. Se você tivesse URLs múltiplas, você pode usar o actions, pode fazer várias coisas interessantes. Mas enfim, aqui o objetivo é eu vou pegar esse description do form.get description. Uma coisa aqui do TypeScript que é um pouco chato é que aqui ele não tem garantia nenhuma que eu estou realmente recebendo esse valor. Então eu vou validar se ele tem um description e se o description ele é uma string, né? Então type of description. Então se ele não for uma string ou se ele não existir, eu vou retornar um JSON. Isso aí também é do Remix. E aqui ele vai reclamar porque ele está importando em duas formas diferentes. Eu vou ajustar aqui. Ah, e eu só vou dizer aqui uma mensagem aqui, description is required and must be a string, dando aqui uma de gringo, né? Mas é interessante escrever em inglês, a gente escreve um código em inglês. E se não, eu vou dar um return redirect
para URL, né? E isso aqui basicamente é só para eu me manter aqui na rede. Nossa senhora, aqui eu não sei porque que o nosso o auto import aqui tá todo errado, mas enfim. Isso aqui é só para redirecionar a gente para URL padrão. Isso é porque caso a pessoa não tenha um JavaScript, novamente, é realmente só para compatibilidade, isso vai funcionar 100%. E obviamente a gente tem que criar o nosso to-do, né? Então eu vou chamar o create to-do, que isso é lá do nosso service, e ele deu o auto import aqui para mim. Esses auto imports assim, relativos normalmente não funcionam em build, então eu vou só ajustar aqui para ele ser correto, né? E, enfim, aqui ele vai fazer o create to do. Como eu estou usando SQLite, eu não preciso de await nem nada, é uma função síncrona, mas caso você esteja aí com um banco de dados, recomendo que você use um banco de dados normal. E dessa forma, é tudo que eu preciso para criar um to-do. E é isso, já tenho aqui o nosso post do nosso CRUD sem escrever nada, né? Eu só usei o formulário. Faltou aqui eu dar um type submit, né? Tem que ter um botão submit. Tem que usar os padrões do nosso browser, né? Só colocar o name. Não precisa criar um change, obviamente se você precisa criar um controle de validação maior e tal, talvez você precise. No nosso caso aqui eu não preciso de um change, o HTML vai tomar conta de cuidar de qual que é o valor atual e quando a gente der o submit ele vai mandar o valor atual. Tô colocando aqui como required, então tem todas as questões de HTML5 aí, validation. Você consegue criar aqui um min length da vida. Não precisa no meu caso, você vai colocar type e-mail. Isso aí dá pra fazer muita coisa sem precisar criar coisa nova, né? Reinventar a roda. O que eu acho maravilhoso essa ideia realmente do Remix. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no nosso aplicativo. Agora, se eu vier aqui escrever um teste e clicar Submit, enfim, não parece que nada aconteceu, mas a gente vai ver daqui a pouco que realmente aconteceu. Uma coisa que dá pra fazer é tentar observar nossa network. Eu vou enviar novamente. Ó, você vê que alguma coisa acontece bem rápido, e aqui você vai conseguir ver que eu enviei essa form data description para rota index, e obviamente eu não estou retornando nada, eu estou só meio que fazendo um redirect de volta, porém aqui ele responde como no content, né? Porque como é um redirect e eu estou fazendo essa request client-side, ele vai ser no content. Se eu não tivesse o JavaScript habilitado, o que eu não lembro exatamente onde eu faço essa alteração. Ahm, eu acho que já é coisa mais. Eu não lembro exatamente, mas enfim, caso você, por exemplo, desabilitasse o JavaScript do seu browser, ele iria meio que fazer o clássico de enviar e redirecionar de volta, o que é de boa. Nesse caso aqui, ele vai só mandar um post de retornar um non-content. A verdade é que funcionou e nós acabamos de registrar dois novos to-do no nosso aplicativo. E isso está maravilhoso. Mas como é que a gente faz para ver? Aí é onde entra o loader. E olha que coisa simples, né? Aqui você literalmente não precisa fazer nada de especial. Eu vou só realmente usar o que ele já tem. Eu não preciso que seja assíncrono, porque novamente eu estou usando aqui o nosso amiguinho do SQLite. E aqui eu vou retornar como JSON, novamente. E dentro desse JSON eu vou chamar o meu getToDo's. E é tudo que eu preciso fazer. O meu getToDo's ele vai retornar. Deixa eu importar ele aqui. Ele não está auto-importando, então eu vou importar manualmente. Ele vai retornar a lista dos meus to-do's. E assim, para eu acessar esse carinha, eu só preciso chamar o to-do's como useLoaderData. E da mesma forma do useLoaderData, eu posso chamar useActionData, por exemplo, para verificar se eu tenho um erro na minha ação. Então, caso eu pegue esse JSON, por exemplo, e eu tiver recebido um erro, eu posso usar o useActionData para isso. Não vou usar aqui nesse caso porque não é necessário. E eu posso dar um console log nesse to-dos aqui para a gente ver o que nós estamos recebendo. Para isso, eu vou voltar aqui no Remix, abrir o nosso console e a gente pode ver que a gente recebeu um array com os nossos dois to-dos. E caso eu viesse aqui e tentar de novo, try again, você vai ver que ele vai atualizar, fez alguns renders, obviamente, de outras coisas, mas ele teve o render final, que é realmente do try again. Isso aqui são estados que o Remix cria, e você vai ver que eu enviei aqui, ó, para o nosso post um novo carinha, e automaticamente ele fez um outro fetch para essa rota para buscar os três to-dos. Então você vê que ele possui aqui, quando você tem JavaScript ativo, ele automaticamente cria rotas e cria ações para você fazer essas buscas e inserções automaticamente. Você não precisa fazer nada. Para mim isso aí é um absurdo, é muito legal. Então vamos começar a fazer essa UI parecer bonita, né? Então vamos usar esse to-dos para renderizar um to-do item. Eu não vou criar novos arquivos nem nada do gênero, você pode fazer, mas eu vou criar aqui uma função chamada to-do item, que vai ser o nosso componente. Ele vai receber um to-do. Eu vou importar aqui o tipo to-do, né? Então eu vou fazer o import type to-do lá do nosso serviço. E esse to-do ele vai retornar. Eu vou colocar uma box aqui que eu vou só escrever o todo.description, né? E esse to-do item eu vou usar logo depois do nosso formulário. Eu vou chamar aqui um todos.map. Uh, e desse to-do eu vou renderizar o to-do item com o key todo.id.
E aqui, o que ele não está me dando autocomplete é porque eu não coloquei o tipo aqui, que é um to-do array. Esse é o meu loader data. Isso tudo aqui é server-side rendering, entendeu? E depois que você já está no server-side, ele faz buscas adicionais para atualizar o seu UI, o que é incrível. Então aqui ele está reclamando que não estou passando nada do to-do. Então eu vou só dar um spread das propriedades do to-do. Isso aqui eu só fiz de forma mais prática para não ter que criar uma própria tal. Só realmente as props é o próprio to-do, então eu estou dando um spread do to-do. Dessa forma, nós vamos ter aqui os nossos elementos. Olha que maravilha. Então, o que eu quero fazer é, eu quero criar aqui um novo box ao redor do nosso to-do. Esse box ele vai ser realmente um flex só para eu controlar a distância e coisas do nosso to-dos, né? Então, eu vou dizer aqui que ele é um flex driver column e que o gap vai ser de 16 pixels. Então, só para que cada to-do tenha uma distância mais ou menos 16 pixels, fiquem um pouco mais próximos em relação, obviamente, ao outro gap que é 32 do formulário e da nossa lista. E aqui dentro desse box do to-do, eu vou também criar um flex, né? Eu vou colocar aqui um align items center, que aí o botão, nesse caso agora eu quero que ele fique centralizado com o texto. E dentro dele eu vou ter duas coisas. Um text, né, que é também do Montaigne Core aqui para o description. Esse text eu vou colocar nele um flex grow 1, ele vai crescer da mesma forma que nós fizemos aqui com o nosso text input. E uma coisa que eu vou fazer é que eu vou criar uma condição aqui que caso o to-do ele esteja done, eu vou adicionar um text decoration e eu creio que é line true e a gente vai ver, caso não seja, aí a gente corrige. E aqui eu vou criar um action icon, isso aqui é algo do Mantime, e aqui dentro desse action icon eu vou criar o seguinte, caso o to-do esteja done, eu vou renderizar um checks, que é um ícone do table, ele é dois checkzinhos, tipo do WhatsApp. E se não, eu vou só mostrar um check normal, que é a ação de realmente dar o check desse to-do, né? Então, quando ele renderizar, ele vai ter o botãozinho de check, quando eu clicar aqui, eu quero que ele mude para os dois checkzinhos do WhatsApp. E, obviamente, que o nosso texto fique um line true. Ah, então, para isso, aqui é uma coisa muito interessante é que eu posso fazer a mesma coisa, ou seja, eu vou colocar aqui dentro um formulário, e esse formulário ele basicamente precisa ficar ao redor apenas do action icon. Ah, esse formulário eu vou fazer com que o método dele seja put. Isso aqui realmente é só para ser a diferencial, né? Então, esse formulário vai ser um put, eu vou usar isso como uma diferenciação na minha action. E, obviamente, você pode usar outras formas para diferenciar. Eu vou chamar o meu action icon de type submit também. E aqui dentro eu vou criar o famoso input hidden. Isso é uma coisa muito utilizada no passado, né? Então, eu vou colocar aqui type hidden, que é um input que não aparece, mas que ele vai ter um name id e um value todo.id. E dessa forma eu consigo pegar esse value e mandar lá na minha requisição. Então, só com isso ele vai ter a requisição funcionando. Porém, se eu tentar mandar ela agora, ele não vai conseguir porque eu estou esperando um description. Então, aqui eu vou só criar um switch case padrão de request method. Isso aí é uma coisa bem comum, né? Então, eu estou criando aqui um switch para o post. Caso ele seja um post, eu vou adicionar o nosso break e vou criar o to-do, né? E da mesma forma aqui do post, eu vou ter um case para o put, né? E esse put eu vou estar buscando um ID. E no caso, como ele é um form data, ele é string de mesma forma, eu só vou realmente mudar para complete to e eu vou converter esse ID para número depois, né? E o complete to foi importado corretamente. Então, no caso que o ID required must be a string, fica meio contraditório, mas vamos deixar dessa forma. Não estou realmente usando muito para validação. Então, só de eu ter adicionado essa lógica, agora o meu action lá, que antes era só para o post sempre, agora eu estou verificando se é um post, eu estou criando um to-do, e se é um put, eu estou esperando que ele envie um ID, e aí eu estou completando esse to-do. E ambos redirecionam de volta. Se for qualquer outra coisa, você poderia adicionar um erro, né? Existe o caso, por exemplo, de dar um default aqui, você pode dar um return error true ou algo assim. Eu lembro que tem algo assim na documentação, né? A gente pode vir aqui nas docs. Um, error. Um, deixa eu ver. API errors, error handling, mix mutation, start finish. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui disso. Um, eu sei que ele possui alguma forma da action retornar um erro, tá vendo? Ó, retornar erros. É que nesse caso está usando JSON mesmo, mas eu falo assim da action dar um throw de um erro, né? Para você fazer o error handling error, root error, net error, blá blá. Isso aqui, enfim, eu recomendo vocês olharem, tem várias coisas interessantes como fazer, tomar conta desses erros, tá vendo? Vai fazer algumas coisas interessantes. Mas enfim, eu vou ignorar isso por enquanto, vou só remover esse default, só para não causar confusão. E agora vamos testar nosso novo botão. Então, só para recapitular, eu sei que eu estou fazendo aqui um pouco rápido, mas para realmente ficar bem produtivo, nós temos um box aqui com texto e o form
um form aqui por elemento do to-do item, e esse form ele tem os checks, né? Esse check vai estar realizando um input um submit de um put, enviando o ID lá, que é o nosso input hiding, e esse aqui trocaria para o checks porque ele teria ficado done, né? Então a gente pode fazer um teste rapidamente e dar um check em algum, e você viu que automaticamente ele já fez. Isso funciona maravilhosamente bem com JavaScript ou sem JavaScript. A ordem aqui, só para recapitular, caso vocês tenham esquecido, é que no service eu dou um select ordenando pelo ordem, por isso que ele altera a ordem sempre que eu dou um complete, porque ele atualizou o to-do e ele deu um outro get para ver se tem dados novos que eu não tinha ainda, né? Então tá bem interessante. Agora, uma coisa interessante que a gente não mexeu ainda é a questão de loading, porque imagina que nossa aplicação demora muito. Então, aqui para isso, eu vou criar um await new promise resolve, que ele vai dar um set timeout e retornar o resolve depois de um segundo. Então, o que eu estou fazendo aqui é só com que qualquer requisição que eu faça, eu vou demorar um segundo a mais para completar, só para a gente ver um exemplo de loading. Então, se eu criasse aqui um testing, por exemplo, testong, e clicasse submit, ele ia demorar um pouco antes de realizar. E outro problema que eu acabei de perceber é que a gente não está limpando o nosso formulário. E o Remix tem solução para tudo, né? A primeira coisa é que aqui onde nós temos o nosso index, o nosso principal, eu quero criar um transition e chamar o use transition. Ele vai chamar essa função quando nós temos JavaScript disponível, obviamente. Ele vai nos dar valores do que está acontecendo na aplicação. Então, eu conseguiria saber se alguém está adicionando algo novo, basicamente por usar esse transition. Esse transition nos dá uma propriedade state, e esse state vai nos dizer se tem alguma coisa sendo submetida ou alguma coisa sendo carregada, caso fosse algo client-side e tal. E nosso caso seria, por exemplo, para olhar esse submitting. O único problema aqui é que esse submitting ele está no transition e o transition serve para tudo. Então, ele serviria tanto para o nosso formulário aqui que nós usamos para criar, quanto para o formulário que nós usamos para deletar, né? Então, para usar isso da melhor forma, a gente pode verificar se dentro do transition a gente tem um submission, e ele só vai existir se já tiver no meio do submission, que é interessante. Então, basicamente, por ter esse submission, já significa que nós estamos realizando alguma coisa, e a gente pode verificar se o método de submission é post, porque é o que nós estamos utilizando aqui para adicionar. Então, basicamente, esse setting pode ser usado aqui no nosso botão agora, para adicionar um estado loading, isso obviamente é uma propriedade do próprio Montaigne, e dessa forma a gente vai conseguir ter um loading na nossa tela. Então vamos dar uma olhada, a gente pode testar loading agora, loading, clica no submit, tem o loadingzinho e ele atualiza com o nosso loading, maravilhoso. O outro problema que a gente falou é de limpar o formulário. Então basicamente a gente vai criar um ref normal, né, form ref, isso aí é uma coisa que acredito que vocês já estão naturalizados, né? E eu vou chamar ele de HTML Form Element, né? Então aqui nós estamos criando uma referência para o nosso formulário. E obviamente a gente tem que adicionar ela para o nosso formulário, né? Então ref, form ref. E basicamente para resetar o nosso formulário a gente quer saber quando terminou essa submissão. Isso é muito simples. Se a gente sabe quando está sendo adicionado, né? Então a gente pode ver aqui pelo isAdding, a gente sabe que se não tiver sendo adicionado, então se ele foi trocado para true e depois trocado de volta para false, quer dizer que a gente acabou de terminar uma submissão. Então a gente pode dar um form ref.current, caso ele exista, por isso eu vou usar esse operador, a gente vai dar um reset no formulário. Simples assim, bem nativo do HTML novamente, muito prático, muito bom, né? E aqui a gente pode ver e testar o reset, né? A gente vai fazer o submit, vai dar o load e automaticamente resetar quando terminar. Não tem como ser mais fácil que isso. E, obviamente, da mesma forma que a gente usa o transition aqui, nós também podemos usar o transition aqui no nosso elemento do to-do item. E a gente vai chamar da mesma forma. E a gente vai chamar ele, por exemplo, de isCompleting, que é que a gente está completando esse carinha. E ele vai acontecer quando o nosso submission, né? Ele estiver com o método put. Ups. Então, quando a gente tiver alguma transição no put, ele vai estar completando. E aí, nesse caso, a gente pode adicionar aqui um loading para o nosso icon, né? Então, a gente pode ver o isCompleting vai ser quando estiver fazendo alguma submissão de put, que é o formulário que a gente tem aqui. Então, obviamente, talvez você já tenha percebido, caso eu clicar aqui, a gente vai ter um problema, que é que todos eles vão aparecer o loading ao mesmo tempo. E a razão é simples porque a gente só está verificando se esse método é put. E a gente tem que verificar uma coisa a mais. Se além dele ser put, é se a gente está deletando esse ID. E a gente consegue fazer isso porque esse objeto submission também
tem acesso ao valor do form data. E dentro do form data, a gente tem acesso ao ID. E dentro do ID, a gente poderia verificar se ele é igual ao nosso todo.id. E eu estou convertendo para string novamente porque o form data ele é um string, né? Então eu estou dando o get do ID e buscando o string dele e verificando se eles são iguais. Aqui eu não estou fazendo check para o submission, porque apesar de ele ser opcional, como eu já estou verificando ele na primeira parte do if, se ele tiver aqui na primeira, vai ter na segunda, então não preciso fazer essa validação duas vezes. E isso vai fazer com que conserte o nosso loading e agora vai mostrar apenas para um. E está muito bom. Porém, ainda tem um problema. O que acontece se eu deletar todos de uma vez e antes do tempo terminar, obviamente a gente tem ali, vai ter 3 loads acontecendo. O que será que vai acontecer? Isso não era provavelmente o que a gente estava esperando. Eu cliquei nos 3 ao mesmo tempo, ele começou um loading, quando eu cliquei no seguinte, ele parou o primeiro load, mostrou o segundo, quando eu cliquei no terceiro, ele parou o terceiro, mostrou o primeiro, e depois deu check de tudo. Obviamente esse não é o que a gente quer, isso é uma coisa da limitação do use transition em si, porém, aqui no Remix, se você der uma buscada na API, você vai ver que existe algo chamado Fetcher. E esse Fetcher basicamente nos ajuda a ter formas independentes de submissão de formulário. Isso vai tanto evitar bugs, porque apesar dele ter confirmado os 3, ah, isso é uma coisa que eu acredito, eu quero até confirmar, eu quero dar um npm run dev aqui novamente, só pra gente resetar todo o caching e tudo, e eu quero voltar aqui. Ok, nós temos todos lá, mas eu quero mostrar pra vocês algo interessante. Eu vou criar 3 elementos bem rapidinhos aqui, ó. Então eu vou criar um teste, ok, foi lá um, teste 2, ok, e depois o teste 3, ok. Agora, o que acontece quando nós tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você vai ver que o Remix, ele cancela alguns fetches. Então, apesar de que eles ainda assim funcionaram, alguns desses fetches eles foram cancelados porque um outro foi enviado logo em seguida. Isso aí causa, obviamente, coisas desnecessárias na nossa plataforma. Isso por conta de que cada um deles, apesar deles serem separados, eles estão juntos, né? Então, eles são componentes separados, porém estão todos observando a mesma transição. A gente pode mudar isso usando o Fetcher. E o Fetcher não precisa ser adotado globalmente. Você pode usar ele para observar coisas e para criar um formulário independente. Se eu criar aqui dessa mesma forma, então eu vou usar Fetcher ao invés de Transition. Ao invés de Transition aqui eu vou chamar de Fetcher. E eu vou reutilizar as mesmas campos. Então aqui ao invés de Transition eu vou estar usando Fetcher para buscar pela submission. A única diferença é que eu tenho que atualizar o formulário para usar Fetcher. Lembrando que eu não preciso fazer isso para o primeiro formulário. O primeiro formulário ele é independente, é uma vez a cada, a gente não consegue adicionar mais de um to-do ao mesmo tempo. Porém, para o segundo to-do, para a remoção de to-do, a gente pode remover vários ao mesmo tempo. Então a gente vai estar instanciando um fetch form aqui específico que vai fazer com que eles sejam independentes uns aos outros e consigam submeter a lógica ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, aqui a gente vai estar observando pelos valores desse fetcher. Então você vê que não muda muita coisa. A única diferença é que ao invés de usar o form direto, eu estou usando o form de dentro do fetch e o transition é a mesma coisa para acessar os campos. Esse fetch é muito mais completo do que isso e eu recomendo você assistir os vídeos lá que eu falei no início e também vir na documentação porque você consegue usar ele para fazer carregamentos dinâmicos de dados, fazer coisas de client-side, por exemplo. Aqui ele está mostrando um exemplo de você dar um loading de data no client-side. Então tem várias coisas interessantes. Enfim, o Remix realmente é muito poderoso, não tem como mostrar tudo que ele tem aqui em um vídeo só, mas vamos dar uma olhada juntos nesse fetcher aqui, nessa mudança. Agora, o que acontece? Eu vou adicionar aqui novamente o nosso teste 1, 2, 3, né? Eu vou só realmente, só para a gente poder ter essa visão do UI juntos, né? E eu vou fazer essa, vou completar todos eles, ó. Tá vendo? Ele foi completando um a um, eu até não consegui clicar no terceiro a tempo, e agora sim o efeito está 100% bem. Ah, Obviamente a gente pode tirar esse nosso await new promise, e agora nós temos basicamente um to-do app que cria e completa tasks, salva no banco de dados, obviamente um SQLite, mas funcionaria basicamente com qualquer banco de dados, tem UI de loading, e isso tudo em um arquivo com 119 linhas. Isso porque eu estou fazendo uma UI bonitinha, né? Daria para fazer isso até com menos. Para mim é só impressionante realmente o que o Remix está fazendo. Ele tem uma performance muito absurda e ele tem essa piada, né, dele ser melhor que o Next. Eu recomendo vocês darem uma olhada, tem bastante coisa falando aqui e existe um post justamente, primeiro, obviamente, eles vão mostrar aqui alguns exemplos de aplicativos e das diferenças e de como você consegue fazer coisas muito mais rápido, blá blá blá. Enfim, eles têm essa página muito interessante mostrando muito e eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem muita coisa e eles têm um
post específico chamado Remix Fast Next.js. E eu acredito que o Ryan Flores, que é o co-founder, ele postou no Twitter que é por que, que o Remix é melhor que o Next, né? Aqui nesse caso ele está só realmente fazendo uma comparação, mas a verdade é que eles se dizem melhores que o Next e inclusive são compatíveis com a Vercel e com tudo isso. Eles têm várias comparações, eu recomendo também olhar. Vou deixar esses links na descrição. Ops, desculpa pelo tapa no microfone. Ah, no mais, é isso. Eu acredito que a nossa aplicação foi um sucesso. Eu vou também ver se eu puxo essa aplicação para o meu GitHub e eu vou deixar na descrição. Fora isso, eu deixo os links do Remix e da playlist do Remix. O Remix é muito mais que o que eu mostrei aqui. Eu só queria mostrar como é muito fácil criar uma aplicação no Remix e fazer todas as coisas que a gente vê no dia a dia. Talvez vocês tenham muitas perguntas que vão ser explicadas a partir de estudo do próprio Remix, mas que definitivamente o Remix ele é algo que já está fazendo muita coisa aqui por trás das páginas, né? Todos esses fetches, coisas de client-side, estados de lógica, eles têm também um sistema de error boundary, que ele sabe, tem o exemplo lá que a gente estava buscando, ele vai saber se der algum erro, você consegue fazer um handle de erros de uma forma sensacional. Ele também tem coisas, por exemplo, tudo que roda no Action e no Loader são server-side. Então, apesar de eu estar fazendo aqui imports de algo que tem acesso ao nosso banco de dados, a verdade é que isso não vai para o front-end. Isso fica apenas no back-end, e por isso que funciona, obviamente. Ah, Aqui, inclusive, eu tenho a ânsia aqui de ter os imports organizados, e eu gosto de fazer essa arvorezinha. Eu não sei qual que é o seu gosto, mas eu gosto de fazer a arvorezinha aqui, que fica bonitinho, e separar o que que é biblioteca do que é código local. Anyways, ah, é, eu acho que a gente aprendeu bastante. O Remix ele tem bastante coisa interessante. Dá uma olhada nos links na descrição. Vai estudar Remix e usa ele no seu próximo projeto. Talvez um projeto pessoal primeiro, num projetinho de final de semana, igual esse foi o meu. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero voltar a fazer mais vídeos. E me digam o que vocês querem assistir. Eu estou bem ansioso para testar coisas e também para desenvolver projetos. Não necessariamente fazer cursos inteiros, porque talvez eu não consiga ter o tempo de dedicação para isso, mas fazer um vídeo talvez de Ban.js, né, o Ban S8, que é o novo runtime de JavaScript aí que tá dando o que falar. E, enfim, qualquer outra coisa que vocês quiserem ver, fala comigo. Deixa o seu like, comentário aí e tamo junto. Valeu!